A alta de ontem deixou algumas pessoas empolgadas com o Bitcoin, acreditando que agora é alta infinita, mas cuidado, tá? Nesse momento, o Bitcoin está respirando um pouco para buscar algumas regiões de resistência e o Bitcoin, na minha opinião, ainda não encontrou fundo. Ele pode sim voltar um pouco. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que o Bitcoin e a minha percepção de Bitcoin nesse momento é de lateralização e que o Bitcoin vai ficar andando todo esse mês de setembro nessa região que ele está atualmente, entre 52 a 57. Sendo assim, o Bitcoin ele só encontrou uma resistência para voltar de novo e talvez encontrar um novo fundo. Então, se você não me acompanha, está chegando aqui agora pela primeira vez, se inscreve no canal porque eu estou aqui todos os dias para trazer análise assim e para mostrar para você as melhores oportunidades do mercado cripto, tá bom? De segunda a sexta e aos sábados com live. E hoje eu quero estar mostrando aqui para vocês o porquê acredito que o Bitcoin ainda não encontrou fundo e porquê eu acredito que o Bitcoin pode voltar de novo para 52, tá bom? Já quero começar mostrando aqui para vocês as principais regiões de liquidez do Bitcoin. Nesse momento a gente tem pouquíssima liquidez. Não temos tanta liquidez no mercado, as liquidez são poucas, a gente não tem muito volume, a gente não tem muitas pessoas negociando, que acaba impactando e facilitando a manipulação de preço. E nesse momento, o pouco de liquidez que a gente tem para Bitcoin está aqui embaixo, 50, 51, depois lá em cima em 60 mil dólares por unidade. Na minha opinião institucional, vai precisar tirar todas essas regiões, precisar sugar toda essa liquidez que a gente tem no mercado para depois a gente ter a continuação de preço. Então, assim sendo, existe a possibilidade do Bitcoin voltar de novo para 50 mil dólares por unidade. Tá bom, pessoal? Muita atenção aí, tá? Voltando aqui, ouvindo para o curtíssimo prazo, temos liquidez aqui em 54, isso para o decorrer dessa semana. Então, para o decorrer dessa semana, a gente tem a possibilidade do Bitcoin dar um toque aqui em 54, tirar esse pouco de liquidez que ficou aqui atrás e que está se formando aqui atrás, para depois a gente ter a continuação, tá bom? E o porquê o Bitcoin pode voltar para essas regiões com toda essa flutuação e toda essa volatilidade? Primeiro, que amanhã a gente vai ter dados de inflação. Luiz, se os dados vierem positivos, isso não significa valorização para o Bitcoin? Não necessariamente, porque os últimos dados que saíram para os Estados Unidos, todos muito bons, quase todos na verdade, porque o payroll passado a gente não teve dados tão positivos, mas dados de inflação para os Estados Unidos no mês passado veio muito bom, mas ainda assim a gente não teve uma alta valorização do Bitcoin. O que eu observo nesse momento, por ter pouca liquidez, poucas pessoas comprando, existe muita cautela no mercado, é de que o institucional, mercado como um todo, está esperando uma notícia ruim para despejar. Então, mesmo que tenha uma notícia boa, a gente vai continuar tendo preocupações e medo, ou seja, o mercado não sai do lugar. E com uma notícia ruim, já que as pessoas estão preocupadas, essas pessoas começam a vender, mesmo que seja vender em uma hora que não seja uma hora propícia para venda, porque a gente tem mercado lateral e essa lateralização é por acumulação, a gente tem institucionais também acumulando na outra ponta, e quem está vendendo geralmente é a maioria das pessoas CPFs que está despejando, que acaba movimentando o mercado, o que não é bom, tá? Porque a gente espera valorização, flutuação positiva, mas com tudo isso que está acontecendo e toda essa espera e qualquer notícia negativa faz com que esse medo aumente, a gente pode ter ali um breve panic sell e uma queda para o mercado se os dados de amanhã vierem negativos. Vai ser muito importante os dados de amanhã e na próxima semana a gente tem a divulgação de taxa de juros. As taxas de juros a gente já sabe como pode vir para o decorrer desse mês de setembro, mês de agosto, a gente tem ali uma noção do que pode acontecer. Sendo assim, todo mundo está esperando, já sabe o que pode acontecer, então a gente não vai ter ali uma alta flutuação com taxa de juros, como se fosse algo que a gente não já esperava ou não sabia. Já sabemos o que pode acontecer, já esperamos, todo mundo já espera que vai ter a diminuição de taxa de juros, o Federal Reserve já sinalizou isso, então não é novidade. Então, com a divulgação de taxa de juros, a gente não vai ter uma flutuação super positiva, mas o contrário, com a divulgação de taxa de juros, a gente pode ter uma flutuação negativa, ou seja, o mercado ele sobe para liquidar os vendedores, ele tira os vendedores e depois ele cai, porque a gente já sabia que isso poderia acontecer. E ele pode ficar dentro desse range aqui, tá, pessoal? Ah, Luiz, mas você está dizendo que o mercado vai despencar? Não é despencar, é continuar a lateralização. Porém, para depois a gente ter o rompimento dessa região, o rompimento dessa bandeira lá na frente, mês de outubro, novembro, dezembro, para daí a continuação e os próximos 3 meses
ou primeiro trimestre de 2025, a gente ter ali a possibilidade de uma bull run, tá bom? Mas esse ano, até novembro, outubro, novembro, a gente pode ter essa continuação aqui ao finalizar toda essa lateralização para mês de setembro. Quero dizer com isso que agora, muito cuidado, muita cautela, sem empolgação, porque o preço sim pode voltar para 52 ou até mesmo dar uma agulhada e vir para 50 mil dólares por unidade. E com isso, a gente pode ter algumas altcoins despencando, porque a dominância do Bitcoin subiu um pouco, tá, pessoal? Muito importante aí observar a dominância, porque por mais que a possibilidade ou a probabilidade nesse momento é de ter encontrado o topo, não podemos deixar de lado e deixar de observar que a dominância está em uma região de 57%. O mercado é predominante Bitcoin, a maioria das pessoas estão comprando mais Bitcoins. Por quê? Mais de 50% da dominância do mercado é Bitcoin, ou seja, institucional, as pessoas que estão comprando é predominantemente Bitcoin, tá bom? Então, por esse motivo que, enquanto a dominância não rompe esse padrão para cair para baixo de 55, 54, 53, ainda continua sendo predominante Bitcoin. Sendo assim, se o Bitcoin cai, existe a possibilidade de altcoins como Ethereum, Polkadot, Solana, FET voltar a corrigir, tá bom? E quando a gente vem aqui para o Ethereum, veja que o Ethereum ele conseguiu romper aquela resistência que teríamos aqui nessa região de 2.300, mas nada impede do Ethereum voltar de novo a 2.100. Por quê? Porque se o Bitcoin está caindo, independente do padrão que esteja sendo formado no Ethereum, o Ethereum vai cair também. O DOT vai cair também, o Solana vai cair também, tá? E o Solana, é importante observar que essa região de suporte aqui no Solana está muito forte, mas por ter tocado muitas vezes aqui nessa região de suporte, existe a possibilidade da próxima vez que o Solana vir buscar essa região de suporte, ele romper previamente e cair um pouco mais, 110, 113, tá bom? Quando eu venho observar aqui todos os mercados, mercado tradicional como ouro, prata, índices, dólar, é muito importante observar. Eu vejo aqui no ouro que a gente tem uma região de estabilização, o ouro ele vai ficar lateral para o mês de setembro, assim como o Bitcoin e assim como a maioria dos outros ativos, tá? O dólar, ele está em uma região em que ele pode voltar um pouco, porque ele fez um fundo mais alto. Veja como ele fez um fundo duplo com um fundo mais alto, com uma região de resistência aqui em 103. Se ele conseguir romper essa região, pessoal, ele pode voltar um pouco para corrigir 50% de todo esse movimento aqui, tá bom? Ou seja, ele pode voltar para as regiões de 103 de novo para continuar a sua tendência de baixa. Ele vai formar um pivô de baixa, mas para isso ele precisa da correção até 103, correção de todo esse movimento de baixa, tá bom? Quando eu venho aqui para alguns índices, como por exemplo o índice Dow Jones, o Dow Jones no dia de ontem foi muito positivo, 1.2, região de alta máxima histórica, 41 mil pontos, e agora ele vai ficar brigando aqui nessa região. Não acredito que ele vai romper aqui essa all-time high nesse mês de setembro, porque para mercado tradicional, o mês de setembro também não é um mês bom, geralmente é um mês de realização de ação, depois a gente entra em clima de férias, depois a gente pode ter ali previamente rally de final de ano, que acontece geralmente novembro, depois dezembro, iníciozinho de dezembro, depois para e volta no primeiro trimestre do ano seguinte. Isso pode acontecer, porém só a partir do mês de novembro, dezembro, para romper essa alta máxima histórica, tá bom? Mas nesse momento, possibilidade de lateralização também, com institucional realizando, colocando lucro no bolso. Tem algumas coisas acontecendo também, como por exemplo taxa de juros, que é muito aguardado, faz muitos meses que a gente está esperando taxa de juros. Precisamos saber, e todo mundo está esperando para ver qual que vai ser a reação. Nisso as pessoas se abstêm, as pessoas ficam paradas sem fazer nada. Quem quer comprar, compra menos. Quem quer vender, vende ali um pouco mais quando sair uma notícia ruim. E nisso a gente tem o momento de lateralização, tá bom? Quando eu volto aqui para Bitcoin para observar o médio prazo, o semanal continua da mesma forma. O Bitcoin voltou aqui para 52, como tinha comentado com vocês que poderia acontecer. Nesse momento ele pode voltar de novo por lateralização para mês de setembro, mas o que ele está formando é uma bandeira e ele está confirmando cada semana que passa e todas as vezes que ele volta para fundo, ele confirma que aqui a gente tem uma bandeira. E a projeção dessa bandeira está lá em cima, sem
mil dólares por unidade, 120, 150, 160 mil dólares por unidade, tá bom? E quando eu venho aqui para alguns dados importantes, como por exemplo, ETF, o ETF de Bitcoin, a gente viu no dia de ontem uma entrada pequena, entrada singela, mas fechou positivo os ETFs para o dia de ontem. Isso é bom porque estabiliza toda essa pressão vendedora que vem aqui dos ETFs. Não significa que as gestoras estão vendendo, mas lá o ETF as pessoas estão negociando mais na ponta vendedora, tá bom? E todas as vezes que isso aconteceu no passado, isso simbolizou um fundo de curto prazo para Bitcoin. Aconteceu aqui com grandes vendas de ETF. Ele capitulou, voltou a subir, voltou muito próximo de alta máxima histórica em 73, aconteceu aqui atrás e aconteceu aqui bem no iniciozinho do lançamento de ETF, com saídas, o mercado encontrou fundo e a valorização formando uma nova alta máxima histórica. Aqui também, onde o Bitcoin voltou para essa região aqui de 54, depois ele deu uma agulhada lá em cima em 62, 63 mil dólares por unidade. A mesma coisa pode estar acontecendo aqui nesse momento, ele pode ficar lateral entre 52 a 57, depois a gente ter o rompimento, a gente vai ter uma entrada mais significativa através de ETF, porque as pessoas entendem como oportunidade também. Então, tanto no Bitcoin, spot, a mercado, quanto em ETF, compras direta de ETF, tá bom? Quando a gente vem para os ETFs de Ethereum, a gente tem uma saída negativa aqui para Ethereum, tá? Porém, não é tão negativo porque as outras gestoras conseguiu absorver grande parte das vendas da Grayscale. Ou seja, não sobrou muita coisa para ser despejado no mercado, porque quando a gente vai observar aqui o que as outras gestoras estão absorvendo, está conseguindo suprir toda essa oferta que a Grayscale está jogando no mercado. Ou seja, a Grayscale jogou 9 mil etéreos no mercado, as gestoras conseguiram absorver ali aproximadamente 7 mil, ficou algo em torno de 2 mil etéreos para o mercado absorver, o que não é muita coisa. Então a gente tem esses momentos aqui de estabilização e as saídas não são tão grandes, o que é positivo também, porque na outra ponta a gente não tem gestora vendendo também, mas sim comprando e absorvendo toda essa oferta que vem ali da Grayscale para o ETF, tá bom? Essas são informações positivas que pode afetar no médio prazo, mas curtíssimo prazo, muito cuidado, porque o Bitcoin ele pode sim voltar para 52 mil dólares por unidade de novo, e não é algo negativo, vai ser um voltar para 52 para ele lateralizar por acumulação, para voltar a subir com tudo lá na frente. Isso, novembro, dezembro, primeiro trimestre de 2025, tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like e se inscreve aí também. Tô aqui todos os dias para trazer vídeos como esse, para te ajudar da melhor forma e para trazer as melhores oportunidades aí do mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.